Fala galera, na nossa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o diodo Zener. Esse nosso diodo ele é construído para operar na região de ruptura, aquela região perigosa, que geralmente a gente não utiliza o diodo. Esse diodo é principalmente utilizado como um regulador de tensão. A aparência desse nosso diodo é dessa forma aqui. Um outro fato importante de se falar é que o nosso diodo Zener, quando ele é polarizado diretamente, ele funciona tal como um diodo, permitindo a passagem de corrente. Mas quando ele é polarizado reversamente, ele vai permitir a passagem de corrente no sentido reverso apenas quando for atingida a tensão de ruptura, fazendo com que a tensão sobre ele aqui seja Vz, ou seja, a tensão Zener. A modelagem desse nosso diodo Zener é dada através de uma fonte de tensão com uma resistência. Então, esse nosso diodo Zener vai possuir uma tensão Zener, que é dada pela tensão dessa fonte de tensão, mais a queda de tensão no nosso resistor, ora, que é corrente vezes resistência, no caso aqui, impedância. Vocês podem olhar aqui que eu tirei de um datasheet aqui embaixo. Aqui a gente tem a tensão Zener inicial, Aqui a gente consegue pegar qual que é a corrente naquela tensão Zener, e aqui a gente tira os valores típicos da nossa resistência, que a gente pode substituir aqui no lugar desse Z. Dessa forma, ao definir a corrente que vai passar pelo nosso diodo Zener, a gente consegue ter uma ideia aí da tensão que ele vai estar gerando entre os seus terminais. Esse modelo aqui ele é dado, pois na região de ruptura, nós vamos ter aqui a tensão Zener definida. Inicialmente aqui, vocês podem ver que ela varia levemente conforme a corrente vai subindo. Então, essa variação aí ela é dada exatamente por esse pedacinho aqui da equação. Esse modelo é um modelo um pouco mais preciso que a gente tem, só que geralmente, como nós exigimos agilidade nos nossos cálculos, então é costume aproximarmos esse valor aqui para zero e tentarmos trabalhar o mais próximo possível dessas nossas correntes de teste aqui. Como é que a gente opera com esse nosso diodo Zener? Primeiramente, percebam que o nosso diodo Zener está reversamente polarizado aqui. E vamos supor que eu tenho uma fonte de tensão, por exemplo, de 30 volts, e eu quero que a minha tensão de saída seja 10 volts. Ora, eu posso utilizar um diodo Zener aqui de 10 volts, e aí o que esse diodo vai fazer é regular a tensão aqui nesse nosso nó para os meus 10 volts. Vai lembrar que uma vez que aqui eu vou ter 30 volts e aqui eu vou ter 10 volts, quem vai provocar essa queda de tensão aí é esse meu resistor. Então aí vai gerar a queda de tensão aí de 20 volts, então consequentemente ele vai dissipar aí uma potência razoável. Mas dessa forma eu consigo regular aqui para que a minha carga, ou seja, aquilo que eu quero alimentar, tenha 10 volts sobre os seus terminais. Um outro fator que é importante de comentar é que, além da tensão sobre o nosso diodo variar conforme a corrente muda sobre ele também varia conforme a temperatura. Então vocês podem olhar aqui o que a gente chama de coeficiente de temperatura, ou algumas vezes chamado de têmpico. Vocês podem perceber que para diodos Zener com tensão abaixo de 5 volts, a gente vai ter coeficiente de temperatura negativo, enquanto que para diodos Zener de 6 volts para cima, a gente vai ter coeficientes de temperatura positivos. E daqui dá para se tirar uma ideia bem interessante, que é, geralmente quando nós estamos trabalhando com circuitos de precisão, nós utilizamos Zeners de 5.6 volts, pois eles são que geralmente possuem aí uma menor variação, ou seja, um menor coeficiente de temperatura em relação aos demais. Ele fica aí bem próximo do zero. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, onde nós temos uma carga que demanda 20 mA. Essa carga ela tem que ser ligada em 5 volts e nós temos aqui uma fonte de tensão disponível do valor de 10 volts. E nós devemos regular essa nossa fonte de tensão
utilizando um diodo Zener. Bem, então já vamos escolher aqui um diodo Zener de tensão Zener de 5 volts. E aí todo o nosso projeto se resume basicamente a encontrar esse R e alguns outros dados. Então o que nós vamos fazer é calcular o valor da resistência R, calcular a potência dissipada nessa resistência para nós vermos qual potência que ele tem que conseguir dissipar. E por fim nós devemos ver qual que é a potência que o nosso diodo Zener precisa suportar quando no pior caso, ou seja, quando que é esse pior caso? Quando nós desconectarmos a nossa carga. Pois quando nós desconectarmos a nossa carga, toda a corrente da fonte vai passar pelo nosso diodo. Então, para o cálculo, para tentar entender melhor. Bem, gente, então para encontrar essa nossa resistência, basta nós fazermos tensão sobre corrente. Ora, a tensão sobre essa minha resistência vai ser, eu tenho 10 volts antes, eu tenho 5 volts depois, então fica 10 menos 5. Enquanto que a corrente que vai passar por esse resistor vai ser a corrente que passa pelo meu diodo Zener, mais a corrente que passa na minha carga. A corrente na minha carga é de 20 mA e a corrente que passa no meu diodo Zener é de 49. Onde esse 49, gente, vem exatamente do nosso diodo Zener aqui, ó, de 5.1 volts, que ele precisa para executar uma correta regulagem, ele necessita de 49 mA de corrente. Então vemos aí, a tensão sobre o nosso resistor vai ser os 5 volts. A corrente vai ser os 20 mA mais os 49 mA. Se a gente fizer essa continha aí, nós chegamos no valor de 72 ohms. Bem, como esse nosso resistor vai dissipar uma potência, necessitamos saber qual que é a potência que vai ser dissipada nele. Ora, vocês sabem que potência é tensão ao quadrado dividido por resistência. Então, fazendo os cálculos aí, chegamos no valor de 0,347 watts. Então, o nosso resistor deve suportar dissipar no mínimo 0,347 watts. Na prática, a gente dá uma boa margem de segurança aí para esse nosso resistor. E por fim, a potência que o meu diodo Zener precisa suportar é dada basicamente pela tensão sobre ele vezes a corrente. A tensão que fica sobre o meu diodo Zener é a tensão Zener, e a corrente, no pior caso, acontece quando eu desconecto a minha carga. Se eu desconectar a minha carga, então a corrente que vai passar pelo meu diodo Zener vai ser a corrente da minha carga mais a corrente que já passa no meu Zener para ele efetuar a regulagem. Então a gente vai ter aí 49 mA mais 20 mA vezes aqueles meus 5 volts, que vai dar 0,345 watts. Então o meu diodo Zener deve dissipar no mínimo isso daí. Então, trazendo aqui de maneira mais prática para vocês, eu utilizaria aqui um resistor de 68 ohms, que é um valor comercial que nós temos para vender, onde a potência máxima que esse resistor suporta dissipar seria de 0,5 watts, uma boa margem aí em relação ao 0,347. Já o nosso diodo Zener, a gente não tem diodo Zener de 5 volts, mas a gente pode utilizar diodo Zener de 5,1 volts. E também aí nós temos disponível comercialmente o diodo Zener de 0,5 watts, que já está acima daquele nosso valor anterior de 0,345 watts. Bem, gente, espero que vocês tenham compreendido aí como vocês fazem uma regulagem de tensão utilizando o diodo Zener. Na próxima aula a gente continua aí, já quase finalizando esse assunto de diodos. Valeu e até a próxima!